Eu quero falar hoje com você sobre o seguinte tema: cuidado com as suas reações. Vamos falar isso juntos? Diga, cuidado com as suas reações. Êxodo 17, a partir do verso 1, diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Certamente você já ouviu, ou quem sabe até já falou o seguinte: eu sou bom, só não pisa no meu calo. Quem aqui já ouviu isso? Talvez alguém aqui já até tenha falado isso. Eu sou bom, mas tem o seguinte: só não pise no meu calo. Eu quero dizer para você que se você é desses, você não é bom coisa nenhuma. Você é como qualquer outra pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho vai nos mostrar que, de fato, nós somos as nossas reações. Nós somos as nossas reações. Você vai ver, por exemplo, no Sermão da Montanha, que é a pregação mais importante de Jesus, se assim a gente pode dizer, Jesus ele ensina os seus discípulos o tempo todo que o importante é reagir da maneira correta. Então, por exemplo, ele faz sempre um paralelo dos gentios e dos publicanos com aquele que é o verdadeiro discípulo. Ele diz: olha, amar quem te ama, gostar de quem gosta de você, até publicano faz isso. Até quem não está nem aí para Deus faz isso. Eu quero ver você amar os seus inimigos. Alguém que não gosta de você e você ter uma reação diferente da dele. Eu quero ver você orar por aqueles que vos perseguem. Só está na sua bota, te enchendo a paciência, e você, ao invés de amaldiçoar, ora, abençoa. Jesus diz: te feriram uma face, ofereça a outra. Ou seja, reaja diferente. Te pediram para andar 1 milha, ande 2. Salomão vai deixar claro que nós mostramos quem somos, nós mostramos o tamanho da nossa força, é quando? No dia da angústia. Ele fala o seguinte: se você se mostra fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, a sua reação em meio à adversidade é que de fato vai mostrar quem você é. Em outras palavras, a palavra está nos dizendo o seguinte: é que a gente mostra quem é quando a porca torce o rabo. Eu quero perguntar para você: quem é você, por exemplo, quando está sem dinheiro? Porque com dinheiro eu sei como é que você é. Aliás, com dinheiro eu sei como qualquer pessoa é. Sorridente, não é verdade? Parece que viu passarinho verde. Feliz da vida, dá bom dia para os outros no elevador, cumprimenta o porteiro,
vê uma criança, que neném lindo e tal, como é que é? O nariz está sujo, está aqui um lencinho, pá. A quem é você sem dinheiro? Sem grana? Quem é você passando necessidade, enfrentando uma adversidade? A Bíblia vai mostrar nesse texto que o povo de Israel está enfrentando a maior de todas as necessidades, falta de água. Você sabe que o nosso corpo é 60% para mais de água. Falta de água não num lugar qualquer, mas falta de água no deserto, que é pior. Você sabe que no deserto a gente tem que beber água, não é porque está com sede, a gente tem que beber água porque senão a gente morre. Beba água sem sede, ainda que você não queira, beba água. É questão de sobrevivência. E a Bíblia diz que o povo faz uma parada porque Deus mandou parar, mas tem um problema, não tem água para eles beberem. Você já se sentiu assim alguma vez na sua vida? Que Deus te levou para um lugar e a impressão que você tem é que Ele te levou para esse lugar para te prejudicar? Você fala, cara, por que Deus me trouxe aqui? Por que Deus me mandou parar aqui? Eles não foram para esse lugar chamado Refidim porque quiseram. Eles não foram por uma estratégia pessoal de Moisés ou de alguém do povo. A Bíblia diz no verso de número 17 que eles fizeram suas paradas segundo o mandamento do Senhor. E às vezes a gente pensa, poxa, por que eu entrei nessa empresa? Foi Deus que me mandou aqui e eu estou passando essa necessidade. Por que eu abri esse negócio? Eu sei que foi Deus quem me orientou, mas agora a luta é grande, o problema é grande. Por que eu entrei nesse relacionamento? Eu sei que foi Deus que colocou essa pessoa no meu caminho, mas agora a necessidade é uma realidade. O que vai fazer a diferença, de fato, não é a necessidade que você enfrenta, mas como vai reagir a ela. E o texto nos mostra duas reações muito claras aqui, nesse capítulo 17. A primeira delas é a reação do povo, e a segunda delas é a reação de Moisés. Repita isso comigo, diga povo, diga Moisés. É interessante é que todos estão no mesmo barco, sim ou não? Todos estão no mesmo deserto, todos estão passando a mesma adversidade, mas você vai olhar e descobrir que alguns enfrentam a necessidade de um jeito, o povo, enquanto Moisés enfrenta aquela necessidade de outro jeito. Eu me lembro uma vez, eu atendi um moço, um jovem no final de um culto, e ele teve uma recaída com as drogas, voltou a usar droga, e eu falei, cara, mas por que isso aconteceu? Ele falou, pastor, meu pai separou da minha mãe. Eu falei, o meu também. E aí? Quer que uma coisa tem a ver com outra? Curioso como a questão não é o fato em si, mas como a gente reage. E você sabe que eu estou dizendo, boa parte das coisas que acontecem na vida da gente, nós não temos controle. Você não tem controle sobre a economia do país, você não tem controle se chove ou não chove no dia que você planejou uma festa numa chácara, você não tem controle sobre a ação de um terceiro em relação a você, mas tem uma coisa que sempre estará sob o seu controle, a sua reação diante do que acontecer. Alguém vai te tratar mal, você não tem controle sobre a ação do outro, mas você tem controle sobre a sua reação. Vou reagir positivamente ou negativamente. Seu chefe vai e te manda embora, você não tem controle sobre isso, mas você tem controle sobre a sua reação. Ou você coloca em perspectiva e diz, cara, a porta que Deus fecha, ninguém abre, se uma porta se fechou aqui é porque outra vai se abrir ali, Deus certamente está preparando algo melhor para mim, ou então você tem a reação de se desesperar. A questão é como reagir. E o povo reage de três formas. Eu quero, em primeiro lugar, falar sobre a reação negativa. A primeira forma do povo reagir é procurando um culpado. Você vai olhar no verso de número 2, a Bíblia diz, contendeu,
pois, o povo com Moisés. Você já reparou que boa parte das adversidades que as pessoas enfrentam, a reação primeira delas é a de querer achar o quê? Um bode expiatório, um culpado. Por que eu estou nessa situação? Estou nessa situação porque meu pai isso. Estou nessa situação porque meu ex-patrão aquilo. Estou nessa situação porque minha mulher aquilo outro. Estou nessa situação por causa do meu filho. Estou nessa situação por minha causa. E a gente gasta tempo, energia, foco procurando um culpado para a gente se sentir mais aliviado. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Procurar um culpado e descobrir um culpado vai resolver o problema? De maneira nenhuma. Você vai ver que, normalmente, numa briga de casal, o foco e a energia não está em atacar o problema. Existe um problema. Está em atacar quem causou o problema. Ah, foi você? Não, foi você, foi você. E um fica atacando o outro e o problema fica onde? Fica de fora. E é por isso que ele se acumula, se avoluma e nada se resolve. Porque o foco sempre está em procurar um culpado. Talvez você esteja dia após dia se entristecendo e acumulando seus problemas e a sua necessidade crescendo, porque a sua energia não está em resolver aquilo que precisa ser resolvido, mas está em procurar o porquê você está onde está. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na igreja cedo, eu sempre fui ministro de louvor, e a nossa igreja tinha um púlpito, um móvel como esse, bem bonito, e era de mármore, e esse púlpito estava rachado no dia que eu cheguei. Estava claro que alguém tinha quebrado, e para dar aquela, entendeu? Juntou, ficou quieto. E o púlpito, eles juntaram a pedra. E é curioso que eu cheguei naquele domingo de manhã, eu entrei e fui arrumar as coisas, estava lá a rachadura. A minha primeira reação, curiosa, não foi de me entristecer, porque uma pedra linda daquela tinha sido quebrada. A minha primeira reação não foi de ficar chateado, porque ia ficar caro para arrumar. A minha primeira reação foi de pensar o seguinte: quem foi o miserável que quebrou isso? Aposto que foi aquelas meninas da dança ontem. E quando a gente gasta tempo, energia e preocupação em procurar um culpado, nossa vida não anda, trava e as coisas não progridem. A segunda reação do povo é a reação de murmurar. Repita isso comigo. Procurar culpados, diga murmurar. Verso 3, tendo aí o povo sede de água, o que é que diz aí? Murmurou contra Moisés. Você conhece murmuração ou não? Você conhece um murmurador? Sabe o que é murmurar, né? Murmurar é reclamar. Conhece alguém que está o tempo todo reclamando da vida? Você não sabe o que é isso? Eu te convido aí em algum posto de saúde agora. Acabando o culto, você vai. Fica ali esperando um pouco. Ou ir numa fila de um banco. Uma hora. Ou eu tenho uma lista de pessoas também para passar o nome para você. Gente está sempre reclamando. Se está frio, está frio. Se está calor, está calor. E se o tempo está mais ou menos? O tempo também não firma, não vai, a gente não sabe sair de blusa, com blusa. Se deu certo, enfim, existem pessoas que o tempo todo estão buscando algo para reclamar. Interessante é que Moisés também não tem água, mas o povo vai reclamar com ele. Dá a impressão que Moisés tem uma torneira celestial. Mas não, Moisés também está sem água. Ele disse para as pessoas: eu estou no mesmo barco que vocês. Se você ler 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 10, Paulo começa a descrever uma série de fatores que matou o povo de Israel no deserto. Você vai ver que durante os 40 anos de peregrinação, ninguém morreu no deserto de frio. Tinha uma coluna de fogo que os aquecia à noite. Ninguém morreu no deserto de calor, porque de dia tinha uma nuvem que os protegia. Ninguém morreu no deserto de fome, porque todos os dias o maná estava o quê?
ali para eles comerem. Mas teve milhões de pessoas que durante esses 40 anos morreram por causa da murmuração. Coríntios 10:10 diz: nem murmureis como eles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Você vai olhar toda a trajetória dos hebreus no deserto, você vai descobrir que muitos deles morreram porque reclamaram, porque murmuraram. Você vai ver que é uma marca de todo derrotado. Murmuração. Todo mundo está sempre de mal com a vida. E ele não está reclamando por causa da situação. Ele está na situação porque está reclamando. Ele está sempre reclamando. Sempre reclamando. A vida não anda. A vida não caminha. A vida não progride. Eu vou, às vezes... Uma vez eu fui numa reunião de pastores, deixa eu contar uma coisa para vocês. E estava uma choradeira. Gente, está difícil, os crentes não querem saber de nada, e papapá, aquela coisa e tal, e reclama. Situação financeira, e papapá, o país, o povo não está dando dinheiro, está difícil pagar as contas. Reunião de pastor, e eu estou lá sentado, é uma reunião que é para botar a gente para frente, entendeu? Para animar. E eu estou lá sentado, isso tem uns 3 anos mais ou menos. Daqui a pouco, acabou a ladainha, a choradeira. O cara falou assim: alguém mais gostaria de compartilhar suas lutas, seus problemas, suas dificuldades? Eu levantei e fui embora. Falei: Deus me livre. Vai que garra essa uruca em mim. Entendeu? Por quê? Porque os murmuradores montam um clube. Já viu? Eles estão sempre soltos aí, almoçando junto, tomando café junto. Às vezes, no final do culto, eles reúnem. Eles vão para casa junto, às vezes, no mesmo carro, reclamando. Ô, pastor, hoje parece que passou do horário, hein? Ô, não sei o quê, hoje, papapá. Murmuração. Isso é a pior reação que você pode ter. A murmuração destrói, a murmuração te mata, ela te deixa prostrada. Terceiro lugar é a reação de olhar para trás. Repita isso comigo, diga: olhar para trás. Eles dizem para Moisés o seguinte no versículo 3: por que nos fizeste subir do Egito? Para quê? Por que a gente saiu lá do Egito? É bom você lembrar o seguinte, que esse povo que está dizendo isso, há 3 capítulos atrás, o Mar Vermelho abriu para eles passarem. É bom lembrar que esse povo aqui todo dia vê milagre, um maná cai do céu. É bom lembrar que esse povo aqui, há pouco tempo atrás, comeram codornizes até sair pela orelha. De tanto que comeram, caiu do céu. Mas agora eles estão olhando para trás e dizendo o seguinte: por quê? Quantas vezes eu vejo pessoas que tomaram uma decisão, às vezes debaixo de uma orientação divina, na primeira luta que elas enfrentam, elas dizem: bendita a hora que eu fui começar esse negócio. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Já ouviu isso ou não? Ah, por que eu fui casar com esse traste? Por que eu fui me enroscar com essa moça? Por que eu fui entrar nisso? Por que eu fui me envolver nisso? Por que isso? Por que aquilo? Estão constantemente com os olhos fixos no passado, no Egito, no lugar de onde Deus os tirou, e nos tirou de maneira sobrenatural e milagrosa. Mas a próxima necessidade, alguém um dia falou sobre isso, eu achei interessante. Quanto tempo dura a euforia do milagre? Sabe o que é? Acontece uma coisa boa com você e você está lá: glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quanto tempo dura essa euforia? Sabe quanto tempo? Até a próxima necessidade. Daí a gente esquece de tudo. A gente quer retroceder, mas Jesus disse lá em Lucas o seguinte para os seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. É curiosa essa fala de Jesus, porque a mulher de Ló é uma personagem insignificante na Escritura. A gente não sabe nem o nome dela. Ló é alguém que está em segundo plano na Bíblia. Ele é sobrinho de Abraão, ele é coadjuvante. Sua mulher, então, é coadjuvante. E Jesus não manda lembrar de Abraão, não manda lembrar de Davi, de Salomão. Mas ele diz: lembre-se da mulher de Ló. Qual foi o fato que aconteceu com a mulher de Ló?
olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Quando eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra, a ordem do anjo foi o quê? Não olhem para trás. O que está à frente de vocês é mais importante do que aquilo que passou. O futuro é mais importante que o passado. O lugar onde eu estou levando vocês, conduzindo vocês, é mais importante do que o lugar de onde eu tirei vocês. Eu já ouvi pessoas dizerem na igreja, gente, quando eu estava no mundo, minha vida era boa, eu me converter, tudo deu para trás. É o retrato desse povo, que constantemente está olhando para o Egito, está olhando para o passado, está olhando para as coisas que aconteceram, está olhando para uma decepção, está olhando para um abuso sofrido, para uma dor, para um fato que aconteceu lá atrás. Às vezes eu vejo pessoas que continuam remoendo, lutando com uma batalha que elas já perderam. Gente, isso aqui, eu não aceito o que aconteceu comigo, eu não aceito o pai que eu tive, eu não aceito a decepção, eu não aceito o que aconteceu no meu primeiro casamento, eu não aceito, você luta, gasta força, energia, pensamento, com tudo isso, mas é uma luta em vão, porque você já perdeu ela. Aceite o que você não pode mudar, aceite, a porta se fechou lá atrás, aceite. Já ouviu essa frase, aceite que dói menos? Não significa que você concorda, não significa que você achou bom, não significa que você achou legal, que você quer que aconteça de novo com você, mas significa uma coisa: eu não vou mais lutar com isso. Eu não gasto mais força, mais energia, eu não gasto mais pensamento, tempo, um segundo lutando uma batalha que não vale a pena, olhando para trás, porque o passado nos paralisa. O passado nos paralisa. A segunda reação, a gente falou sobre a reação do povo, que é a reação de quem procura um culpado, é a reação de quem murmura, é a reação de quem está sempre olhando pelo retrovisor. Mas o texto nos mostra a reação de Moisés, que, por incrível que pareça, também estava com sede, também estava no deserto, mas reage de uma maneira diferente. E a Bíblia diz no verso de número 4 a seguinte expressão, olha só: então clamou Moisés ao Senhor. Vamos ver isso juntos? Diga: então clamou Moisés ao Senhor. Enquanto estavam todos reclamando, enquanto estavam todos procurando o culpado, enquanto todos estavam olhando para trás, o que é que Moisés foi fazer, gente? Foi orar, foi clamar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas falas que você às vezes faz com Deus não é oração, não, é murmuração também, viu? Que às vezes a gente diz, eu tenho orado tanto. Não, você não tem orado, você tem reclamado. Hã? É só eu que já fiz isso ou não? Ou tem mais alguém aqui junto comigo? Ai, Deus, sei que lá, papapá, uma ladainha nojenta. Deus olha e fala, vira fita, velho. Pelo amor de Deus, como é que você aguenta? Como é que você aguenta? Não, Moisés foi buscar a Deus. Irmãos, o segredo da mudança na nossa vida não está em a gente descobrir o porquê estamos vivendo o que estamos vivendo. Não está em a gente ficar tentando voltar no passado e reconstruir tudo e agora falar, não, da próxima vez eu não faço isso porque não vai dar certo aquilo. Não. O segredo da nossa vitória está em buscarmos uma solução em Deus. Buscarmos Deus. Você vai ver que quando Jesus está enfrentando o momento mais crítico do seu ministério, ele sabe que seus discípulos vão o abandonar, ele sabe que os soldados vão vir o prender, que Judas já está arquitetando a sua traição e vendê-lo. Jesus faz o quê, gente? Vai para o Getsêmani e passa a madrugada fazendo o quê? Buscando a Deus em oração. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, não a minha.
Tamanha era a aflição de Jesus que a Bíblia diz que ele suou sangue naquele jardim, naquele lugar de prensa, naquele lugar de dor, naquele lugar de sofrimento. Jesus não está reclamando, Jesus está buscando a Deus. E a Bíblia diz que os anjos vinham e o consolavam. O segredo na nossa vitória está no nosso joelho, está na oração. Está no fato da gente trancar a porta do nosso quarto e buscar Deus em oração, uma saída, uma estratégia. Porque, irmãos, eu vejo pessoas passando por lutas e elas estão procurando um amigo. Ah, legal você ter um amigo. Elas estão buscando numa mesa de bar a solução para o seu problema. Estão buscando no álcool, na droga, uma forma de, sabe, amenizar a sua dor, o seu sofrimento. Mas a verdadeira saída para a gente está em buscarmos ao Senhor. Buscarmos a Deus, fazer o que você está fazendo hoje. Eu sei que sua vida não está 100%. Eu sei que você tem muitas lutas, muitas dores. Eu sei que você enfrenta batalhas. Mas isso não te travou e não te segurou em casa. Você está na casa de Deus, buscando a presença dEle. Sabe, você vai ler o livro dos Salmos, você vai descobrir que Davi, assim como eu, assim como você, enfrentou duras lutas também. Mas o livro dos Salmos é um livro de oração. É um livro onde Davi o tempo todo está orando, clamando, buscando a Deus. E, gente, quando nós buscamos a Deus, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma palavra. Quando a gente busca a Deus, Deus sempre tem uma resposta para nós. E a Bíblia diz então que Deus, ele responde para Moisés no versículo de número 5. Olha só o que diz aí o texto, Êxodo 17, 5. E eu quero terminar falando sobre essas 3 ordens que Deus deu a Moisés. E eu quero deixar elas como uma palavra assim, profética mesmo para o seu coração, uma palavra do céu para você. Talvez está aqui hoje com uma necessidade. Não é uma necessidade de filé mignon. Não é uma necessidade de um capricho, mas uma necessidade de fato. Como esse povo estava aqui, com uma necessidade de água. A primeira estratégia de Deus para Moisés, quando ele ora, quando ele busca uma saída, é a seguinte: passa adiante do povo. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: passa adiante do povo. Como é que o povo estava, gente? Murmurando. Como é que o povo estava? Reclamando. Como é que o povo estava? Desgostoso. O que é que Deus, em outras palavras, fala para Moisés? Saia do meio da murmuração. Saia. Deixa eu dizer algo para você. Gente negativa, gente murmuradora, é igual sarna. Se você ficar perto, daqui a pouco você está igual. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer amém. Sabe, é contagioso. Você fica perto de alguém que está o tempo todo reclamando, o tempo todo desgostoso, o tempo todo falando dos outros, o tempo todo questionando, o tempo todo olhando para trás, o tempo todo, daqui a pouco você está igualzinho. Então, a primeira estratégia que Deus dá para Moisés é o seguinte: Moisés, você quer passar por isso de cabeça erguida e quer uma saída para esse problema? Se afaste dessa turma. Quem sabe Deus não está usando minha boca hoje aqui para dizer para você que quer ter uma vida espiritual mais significativa. Você tem necessidade de andar em santidade, de ter uma vida, sabe, mais próxima de Deus. E Deus está dizendo para você o seguinte: a primeira coisa que você precisa fazer é deixar algumas rodinhas de lado. Você precisa deixar algumas conversas. Você precisa deixar alguns ambientes. Temos falado muito sobre isso aqui, irmãos. Salmo 1, que fala que o segredo de ser bem-aventurado é o quê? É não frequentarmos algumas rodas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda
dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Saia do meio da murmuração. Eu, há muitos anos, tinha uma pessoa muito próxima a mim, que eu gostava e gosto muito, mas ela tem mania de reclamar. Ela não é uma má pessoa, maneira alguma, uma boa pessoa. Só que ela não para de reclamar. Todo lugar, você sai para comer uma comida com ela num restaurante, ela reclama. E você já percebeu que normalmente gente assim, tudo acontece com ela? O pedido dela vem errado. Já viu isso ou não? É assim ou não? Todo mundo pede, o dela, o suco vem, ela pede sem açúcar, vem com açúcar. Ela pede o quibe com catupiry, vem sem. Ela é um imã. O murmurador é assim, ele atrai desgraça para a vida dele. Até um dia que eu vi, cara, que aquilo não estava fazendo bem para mim. E eu precisei me afastar. Não, volto a dizer, não me afastar porque era uma má pessoa, não me afastar porque não era uma pessoa de Deus, pelo contrário, uma pessoa boa, uma pessoa joia que eu gosto, mas que uma convivência íntima estava me prejudicando. Porque, gente, eu sei que a vida não é fácil, você também não sabe? Eu sei que esse governo é ruim, eu sei um monte de coisa, mas eu não preciso que uma pessoa constantemente fique falando isso para mim, porque senão eu não ando. Porque senão minha vida não caminha. Se eu ficar prestando mais atenção nas coisas ruins que acontecem, eu piro, eu enlouqueço. Então, se você quer sair dessa, primeiro, saia do meio da murmuração. Segundo lugar, segunda coisa que Deus diz para Moisés é o seguinte: toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Note que essa saída, esse passo adiante, não é um convite para o isolamento. Porque tem muita gente que fala, então, antes só que mal acompanhado. Sabe como é que é? Não, eu vou ficar sozinho mesmo, vou ficar na minha, aí eu chego depois que começou e vou embora antes de terminar. Isso é também papo de gente amargurada. Tá? Não, Moisés está dizendo, Deus está dizendo para Moisés o seguinte: você precisa estar com gente do seu lado, mas você precisa estar com gente madura. Quem eram os anciãos? Eram as pessoas mais velhas de Israel. Eram as pessoas mais maduras, mais experientes. É gente que já enfrentou dificuldades na vida e sabe que as dificuldades da vida não é o fim, elas venceram. E como é bom nós termos do nosso lado gente que tem experiência, gente que chega, quantas vezes eu como pastor estava enfrentando uma luta, daí às vezes, um colega mais maduro, muitos que têm de ministério que eu tenho de idade, eles chegaram a falar: Aquiles, eu já passei por isso, cara, faz parte mesmo, toca o barco, vai para frente. Como é bom uma palavra como essa que nos ajuda, fala: poxa, se um cara desse está falando que já passou por isso e venceu. Alguns dos anciãos, essa experiência, essa maturidade, vai nos ajudar a pôr para frente. Você se lembra que Salomão teve, o filho de Salomão, teve o reino dividido, por quê? Porque se cercou de pessoas imaturas. Ele foi ouvir seus amigos de juventude, ele foi ouvir a galera da escola, que falou para ele: bota para quebrar. Os anciãos de Israel falaram para ele: cara, toma cuidado, não faça isso, vai com calma. E a turma da escola, a turma da juventude falou para ele: não, bota para quebrar mesmo, você tem... Porque Salomão cobrava muito imposto por causa da construção do templo e tal. A vida de Salomão era cara, gente, para sustentar 1000 mulheres não é brincadeira não. Com os filhos, com tudo, não era brinquedo. Então a carga tributária em Israel era um negócio pesado. Daí quando o filho foi assumir, a turma falou: cara, continua, massacra, aliás, faz pior do que seu pai. Mas as pessoas maduras falam: menino, esse caminho não é bom. Ele foi ouvir as pessoas imaturas. Israel foi dividida, 10 tribos para um lado, 2 tribos para outro lado. Por quê, gente? Resultado de uma influência negativa. Sabe,
dizem que a gente é a média das 5 pessoas mais próximas a nós. Porque nós somos seres que influenciamos, mas também que recebemos influência. Então, ande perto de gente boa. Ande perto de gente madura. E entenda que maturidade também não tem a ver com idade. Tem gente que tem muita idade e é uma criança. Já viu essa ou não? Tá cheio por aí. Ver o cara que não aprende com os erros, acha que é um adolescente, uma criança. Não. Cerque-se de gente com maturidade, gente que enfrentou problemas na vida, que venceu e que certamente vão te empurrar para frente para vencer também. Terceiro e último lugar, Deus diz para Moisés o seguinte: além de passar diante do povo e levar alguns anciãos, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio. Você sabe que Moisés tinha um bordão. O que era o bordão de Moisés? Era seu cajado. Moisés foi pastor durante anos. Você se lembra quando Deus chama Moisés em Êxodo 3 e 4? Aquele cajado é o sinal de que Deus estava com Moisés. Deus diz para Moisés lá da sarça: joga o bordão no chão. E o bordão se transformou numa serpente. Lembra disso? Agora você pega. E a serpente se transforma num bordão de novo. É com esse bordão que ele vai ferir as águas do rio Nilo, e as águas do Nilo se transformam em sangue. É com esse bordão que ele estende diante do Mar Vermelho, e o mar se abre. O que esse bordão representa para nós? Além de, obviamente, autoridade, tantas coisas que um bordão representa na vida de um pastor, mas esse bordão serve para lembrar Moisés de que o Deus que ele serve é um Deus que opera milagres. Esse bordão é a prova material de que o Deus que ele serviu até então e que nunca o deixou na mão, não é agora que vai o deixar na mão também. A gente precisa manter isso sempre na mente, gente, que o nosso Deus realiza milagres. Talvez a prova que você está enfrentando hoje não é nada perto de provas maiores que você já enfrentou lá atrás. Esse povo aqui já tinha enfrentado provas maiores, gente. Eles viram o mar se abrir. Eles viram as águas de Mara se tornarem potável ali atrás. 2 capítulos anteriores, eles viram pão cair do céu. Mas muitas vezes a nossa necessidade nos consome por dentro. A gente esquece daquilo que Deus realizou. Deus disse para Moisés: leva o bordão. Leva o bordão com que você feriu o rio. Jeremias diz lá em Lamentações: eu quero trazer à memória, eu quero manter firme na minha mente aquilo que pode me dar o quê? Esperança. Não permita que Satanás diga, dia após dia para você, que essa luta vai te consumir, que ela vai acabar com você. Mas mantenha viva na sua mente, no seu coração, que o Deus que você serve é um Deus de milagres. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: o meu Deus é um Deus de milagres. Depois Deus termina dizendo só o seguinte para Moisés, verso 6. Eis que estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. O que Deus está falando, Moisés? Eu estou indo à frente. Eu estou adiante. Deixa eu declarar e profetizar na sua vida. Você está enfrentando uma necessidade, um problema, uma luta. Deus já está à frente de você. Deus já está diante de você. Deus já visitou o teu futuro. É por isso que ele já viu que tudo vai dar certo. É por isso que ele continua dizendo para você: siga adiante, vá em frente. Porque ele já visitou o seu futuro. Ele está diante de você. Ele disse: você vai ferir a rocha. Não tem como a gente falar dessa mensagem sem falar da nossa rocha, que é Cristo Jesus. A rocha é pedra angular, aquele em cima do qual nós construímos a nossa casa,
a nossa vida, aquele que nos sustenta, aquele que é o nosso pastor, aquele que não nos deixa faltar nada. Deixa eu dizer algo para você: se você tiver Jesus, você tem tudo que você precisa. Se você tiver Jesus, você nunca vai padecer necessidade alguma, porque Ele é Deus que tem prazer em cuidar dos seus. Eu gostaria de orar por você, eu quero que você fique de pé hoje à noite no seu lugar.